Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos por aqui. Vamos conversar hoje sobre decepção, sobre um cérebro primitivo que não está nem aí interessado na sua felicidade, um cérebro que só quer a sobrevivência, né? E quando a gente já foi ferida, enganada, a gente vai aprender com isso. A gente vai registrar quais aqueles caminhos que são perigosos. E a partir daí a gente começa a olhar o mundo com outros olhos, os olhos da atenção, com os olhos da defesa, e a gente perde a presença. A gente passa a interpretar as pessoas como possíveis ameaças, situações como riscos, e sem perceber a gente entra num estado de constante alerta. Quando não há consciência, esse padrão vai governar a vida. E então nasce esse primeiro estágio do desenvolvimento, onde você pode nem se desenvolver, que é o padrão da vítima, né? É o padrão da mulher que vai viver com medo, que vai viver num estado silencioso, uma mulher que se sente vulnerável diante da vida, que se encolhe ou então que ataca. E aí passa a atacar em todos os cantos. Mas em ambos os casos, a mulher está reagindo sem consciência a uma mensagem inconsciente que está sendo emitida, que é: eu não sou segura, eu não estou segura. Né? Esse é um cérebro fiel na sua função de sobreviver. E ele começa a buscar provas disso em vários lugares, nas pessoas, nas experiências. Tudo passa a confirmar essa narrativa interna da insegurança, de um estado vibracional de medo, e nele a alegria vai indo embora, o otimismo vai se perdendo, a vida começa a ficar pesada, cinza, limitada, a gente se prende até chegar no fundo do poço, que é aquela areia movediça, né? Normalmente isso daí é um movimento de despertar. Aí você desperta, começa a ter mais consciência e passa para um estágio de criadora, né? Aqui você já não culpa mais o outro, já tem essa busca pelos seus conhecimentos, já assume a sua responsabilidade diante dos seus desenvolvimentos, muda as suas atitudes e você passa a se cercar de pessoas que pensam como você, né? Você se organiza, você se posiciona, muitas vezes é vista como quem tem essa vida linear, bem-sucedida, mesmo que internamente ainda tenha alguma tensão. Porque nesse estágio existe uma armadilha, que é a necessidade do controle. Porque você passa a acreditar que se você fizer tudo certo, se você pensar daquela forma, se você agir com aquela estratégia, você vai finalmente chegar onde você deseja, né? Mas a vida, ela não vai responder só a esse seu esforço, a essa disciplina, e que se for muito difícil, talvez você nem consiga sustentar, né? Seriam como vêm esses resultados, de que forma você está esperando, né? Porque quando não vem, você começa a duvidar de você mesma, né? Você, tudo bem, você não culpa mais o outro, mas acaba vindo com aquela culpa em você mesma, que vai gerar instabilidade, irritação, porque no fundo a gente tenta controlar o incontrolável. O jogo é esse, né? E é justamente nessa tensão que vai abrir o terceiro nível, caso você se adiante, que é o estágio de co-criadora. E aqui dá uma suavizada, né? Porque você começa a compreender que você não está separada da vida, que ela é parte de um todo inteligente, de um todo amoroso, criativo. Você começa a entender que existe uma ordem maior conduzindo as coisas, né? Eu adoro esse estágio, porque ao invés de resistir, essa mulher, você, eu, a gente se alinha. Ela continua fazendo a sua parte, né? Mas a gente solta dos apegos dos resultados, a gente vai nessa fé. Não é algo que paralisa, é algo que nos dá força. Porque quando algo não acontece como a gente espera, a gente não se pune. A gente observa,
reconhece e pensa, né, que em algum ponto eu me desconectei do fluxo, vamos entender o que houve e depois retoma e diz, não, agora a gente vai com mais presença, com mais escuta, com mais entrega, né? Se alguém decepciona você ou essa mulher nesse lugar, a gente não vai endurecer. A gente vai compreender, a gente vai entender que o outro age a partir do nível de consciência que ele está naquele momento, que ele tem, né? Isso não vai diminuir a nossa força, isso vai aprofundar a nossa sabedoria, que é necessário cultivar com pureza, né? Não como ingenuidade, mas como uma escolha consciente de permanecer aberta à vida. A confiança deixa de ser uma fragilidade e se torna sua força, né? Porque sem essa abertura, a vida perde a cor. Né? Ela se torna rasa, previsível, engessada, sem vitalidade. Foi exatamente esse oposto que colocou as mulheres onde elas estão agora, né? Então, o mundo pode até valorizar essa esperteza toda, mas é a coragem de permanecer sensível que vai sustentar uma vida plena. Reconhecer a própria vulnerabilidade não é enfraquecedor, é libertador. Porque existe uma ordem maior guiando o universo. E essa ordem também está em todas nós. E em algum momento nós fomos feridas e vamos reagir. E essas experiências não precisam nos definir. Elas podem nos refinar. O caminho, minha gente, está em reconhecer o que precisa ser solto, o que precisa ser feito, né? Direcionar, escolher consciente, viver esse alinhamento com essa inteligência maior que nos atravessa, porque no fim de tudo não é sobre evitar a dor, é sobre não permitir que essa dor determine quem a gente se torna, né? É um processo de autoeducação. E eu estou muito feliz de trazer aqui essa conversa, esse conteúdo para vocês. Curtam, compartilhem com outras mulheres que precisam escutar isso também. E vamos juntas passar 3 meses da nova mentoria do Feminino Vivas, onde a gente faz práticas, onde a gente se encontra, medita junto, tem sessão individual para direcionamento, enfim. São 3 meses de dedicação a uma nova versão, a uma nova consciência mais plena, mais harmoniosa e finalmente você sustentando essa sensação de se sentir mais viva.